Ela está ajoelhada na lama quente. Os cães de caça estão a 10 passos de distância. O capitão do mato já ergueu o fuzil. O cano aponta direto para o peito dela. Mas ela não olha para a arma. Ela olha para o cão líder da matilha. Um animal grande, de focinho molhado, treinado para rasgar a carne de gente como ela. E em vez de correr, em vez de gritar, ela estende a mão e chama o cachorro. Sabe o que aconteceu naquele segundo? Seja muito bem-vindo ao canal Além da Escravidão. Eu sou o Bruno Henrique. Hoje eu vou te contar uma história sobre nosso povo e nosso passado. Fica comigo até o fim. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e me diga, nos comentários, de onde está falando. Eu adoro saber onde cada um de vocês vive. Prepare-se, porque a emoção começa agora. O cachorro parou, sentou e recusou o cheiro da trilha que ele mesmo estava seguindo. O capitão, com o dedo no gatilho, ficou paralisado e baixou a arma. Como é que uma mulher, caçada como um animal, conseguiu parar uma matilha treinada e desarmar um homem armado até os dentes, com um gesto de carinho? Essa história aconteceu de verdade, no recôncavo baiano, por volta de 1856. E ela não está nos livros de heróis. Está escondida em relatos da polícia provincial, porque o sistema não sabia como registrar o que aconteceu. Ela não lutou com pedras, não enfrentou com facão. Ela usou a única coisa que o capitão não esperava, a humanidade que ele insistia que ela não tinha. E aí começou uma das reviravoltas mais brutais que você vai ouvir. Para entender aquele segundo em que ela estendeu a mão para o cachorro, você precisa voltar meses antes, para a noite em que tudo mudou. Ela se chamava Luana. E na fazenda, São Bento de Una, no Recôncavo, ela era conhecida pela docilidade, cuidava das senzalas, e nos dias ruins era obrigada a cuidar também dos cães de caça do capitão, lavar as coleiras de couro cru, ainda quentes do suor dos animais, separar os restos de comida para dar a eles. Ela odiava aquilo. Cada pedaço de carne que ela jogava no coxo dos cães era um pedaço da dignidade dela que ia junto. Porque ela sabia para que serviam aqueles animais. Eles eram a arma, a extensão do sistema que a caçava. Mas Luana guardava o ódio bem fundo, debaixo de um olhar baixo e de mãos que nunca tremiam. Ela observava, aprendia. Qual cachorro era mais guloso? Qual respondia a um assobio baixo? Qual tinha um olhar mais perdido? Ela lia os cães como lia as pessoas. Era uma questão de sobrevivência. A fuga não começou com um plano heróico. Começou com um silêncio. O silêncio depois que venderam o companheiro dela, levado num carro de boi sem nem olhar para trás. E a ameaça clara. O filho pequeno dela seria o próximo. Ficar significava morte lenta. Da alma primeiro, do corpo depois. Então, ela fugiu. Com o menino agarrado no colo, entrou na mata na madrugada. Não tinha mapa. Não tinha quilombo certo. Só tinha a certeza de que, se parasse, acabava. E aí o sistema mostrou a cara. Porque não era só um feitor bravo atrás dela. Era a máquina. Em 1850, tinham passado a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de africanos. E o que o governo fez? Liberou mais dinheiro para as polícias provinciais caçarem quem já estava aqui. Contrataram capitães do mato, profissionais. O homem que foi atrás dela era um desses. Um capitão da polícia de Santo Amaro. Com contrato, com licença para matar ou capturar. E com 6 cães de caça treinados, de raça, que custavam uma fortuna. A vida de Luana tinha um preço de mercado, e a recompensa por capturá-la pagava o salário do capitão e a ração dos cachorros. Pense nisso. O Estado, a lei, o dinheiro público, tudo organizado para que 6 cachorros farejassem uma mãe e seu filho na floresta. É isso que te deixa indignado. Não era um vilão solitário. Era um sistema inteiro respirando no pescoço dela. E ela sabia. Por isso,
Nos poucos segundos em que parava para esconder o filho num buraco de tatu, ela ensaiava mentalmente. O movimento de ajoelhar, o tom de voz suave, o jeito de estender a mão sem medo. Ela estava se preparando para o único confronto possível, aquele em que a arma dela seria a mesma coisa que o sistema usava para oprimir, a expectativa de submissão. Mas ela não ia se submeter. Ia performar. Ia encenar a docilidade com uma precisão tão brutal que viraria o jogo. Se você sente o coração apertar por ela, é porque ela representa qualquer um que já precisou engolir o grito para proteger quem ama. Se essa injustiça histórica te toca, deixa um like agora, porque essa memória precisa ecoar. E enquanto ela se escondia, o capitão e seus cães começavam a varredura. E ele tinha um segredo também. Um ponto fraco. Entre os 6 cachorros, havia um maior, um líder. O capitão nunca chamava ele pelo nome de raça. Sussurrava outro nome, um nome de criança. Era o cachorro que tinha pertencido ao seu filho, o menino que ele perdeu para uma febre anos antes. Luana não sabia disso ainda, mas o destino ia colocar o ponto fraco do caçador direto no caminho da presa. Os dias se arrastaram como um pesadelo que não acabava. Luana e o menino viviam no limite dos sentidos. Dormiam em buracos, comiam raízes que ela mal conhecia. O som dominante era o silêncio, cortado pelo latido distante de um cachorro ou pelo assobio agudo que ela começou a reconhecer. Era o assobio do capitão. Ele comandava a matilha de 6 cães com uma série de sons. Um assobio curto para avançar, 2 para virar, 1 arrastado para parar. Luana, escondida entre as samambaias úmidas às margens do rio Paraguaçu, ouvia e decifrava. Ela estava aprendendo a linguagem do seu caçador. De um lado da mata, a vida do capitão era de rotina brutal. Acampava, amarrando os cães com cordas curtas. Limpava o fuzil, o óleo da arma deixando um cheiro metálico no ar que Luana, a favor do vento, às vezes captava. Ele falava pouco com os ajudantes, mas falava com os cães. E com um, em especial, o grande líder de pelagem amarronzada, ele tinha uma voz diferente. Não era um comando. Era um murmúrio. Um nome sussurrado. Tobias. Luana não ouvia o nome, mas via o gesto. A mão do capitão pousando na cabeça do animal. Não com a força de quem domina, mas com o peso de uma lembrança. Aquele cachorro era uma brecha. Uma falha emocional no sistema perfeito de caça. E do outro lado da mata, a vida de Luana era de espera e terror. O menino ficava com febre. A fome dobrava a cintura dela. Cada minuto era um cálculo. Mover-se era risco de farejo. Ficar parada era risco de serem cercados. Nas poucas horas de calmaria, com o filho dormindo no colo, ela fechava os olhos e ensaiava. Não ensaiava correr. Ensaiava ficar parada. Ela imaginava o cachorro grande chegando, o focinho quente, os dentes à mostra. E na sua mente, ela não recuava. Ela ajoelhava. Abria a mão, vazia, e dizia, num tom que ela usava para acalmar o próprio filho, as mesmas sílabas suaves que usava quando era obrigada a alimentá-los na fazenda. Era um treino mental para a maior performance da vida dela. A performance da submissão, que não era submissão. Mas o que ela não sabia era que seu destino já tinha sido discutido em sussurros. 2 dias antes, um homem de um quilombo escondido nas terras altas a tinha visto cruzar um riacho. Ele não pôde levá-la na hora. Era arriscado demais. Mas sussurrou uma instrução, uma sabedoria passada entre os que conheciam a caça. Quando os cães vierem e o líder se aproximar, acene com a cabeça para ele. Olhe nos olhos dele. O cachorro lê o homem antes de ler o cheiro. Ela guardou aquilo. Um fio de esperança absurda. Confrontar a matilha não com força, mas com reconhecimento. A tensão chegou num dia abafado, quando o céu pesava de chuva que não caía. Os cães,
Tinham achado um traço. Um pedaço de pano que o menino perdeu. O latido mudou de tom. Ficou agudo, insistente. Era o latido de presa localizada. O capitão ergueu a cabeça, os olhos estreitos. A caça comercial estava perto do fim. Ele ordenou com um gesto, e a matilha de 6 animais disparou na frente, guiada pelo grande Tobias. O cheiro de Luana e do menino agora era uma linha clara no ar úmido. Ela os ouviu chegando. O tropel de patas, o arfar ofegante. Não dava mais para correr. Ela empurrou o filho para dentro de um emaranhado de cipós, num buraco escondido. Não faça um som, ela ordenou, com uma calma que não sentia. E então, ela se virou. E caminhou alguns passos para longe do esconderijo do filho. Para o centro da clareira de mangue. Ela sabia que era isso. O momento para o qual ela tinha treinado a vida inteira, escondendo raiva atrás de olhos baixos. Os primeiros cães irromperam na clareira. Depois, mais 2. E então, ele, o grande Tobias. Parou a alguns metros dela, as patas dianteiras firmes no chão mole, o corpo tenso, um rosnado baixo saindo da garganta. Os outros 5 cães formaram um semicírculo, esperando o comando final. E atrás deles surgiu o capitão, ofegante, com o fuzil já encaixado no ombro, o dedo no gatilho. Os olhos dele encontraram os de Luana. Era o olhar de um profissional, vendo o trabalho terminado. Ele abriu a boca para dar a ordem, para soltar os cães. E foi nesse segundo que Luana moveu. Mas não para trás. Se você estivesse lá, o que você faria? Correria? Gritaria? Ela fez algo que ninguém na história daquela caçada jamais tinha feito. Ela se ajoelhou na lama. O joelho dela afundou na lama quente. O movimento foi lento, deliberado. Não era uma queda de desespero. Era um ato. O grande cão, Tobias, parou de rosnar. A cabeça dele se inclinou para o lado. As orelhas, antes coladas no crânio, relaxaram um pouco. Ele estava confuso. Treinado para atacar fugitivos que corriam, que gritavam, que cheiravam a medo. Não para uma mulher que se ajoelhava diante dele em silêncio. O capitão travou. O dedo dele, já com pressão no gatilho do fuzil, congelou. Os olhos dele saltaram entre a mulher e o cão. Pega! Ele rosnou, um comando seco e alto para o animal. Tobias deu um passo para frente, mas foi um passo hesitante. E foi aí que Luana fez a segunda coisa impossível. Ela ergueu a mão direita, devagar. A palma estava para cima, vazia. E ela começou a falar. Não era um pedido, não era um grito, era um murmúrio. As mesmas sílabas suaves, cantadas, que ela usava no terreiro da fazenda quando jogava os restos de comida. Vem, tá bom, vem cá. Ela não olhava para o capitão. Olhava só para o cachorro, nos olhos dele, conectando, como o homem do quilombo tinha dito. O cachorro cheirou o ar. O cheiro da presa estava ali, misturado agora com o cheiro da mão estendida, com o som da voz calma. A domesticação bateu mais forte que o instinto de caça. Ele deu mais um passo, e outro, até que o focinho molhado dele tocou a palma da mão de Luana. Ela não retirou a mão. Ela moveu os dedos suavemente para a cabeça do animal. Passou a mão entre as orelhas, no pelo áspero do pescoço. O toque que ela tinha sido forçada a dar tantas vezes, cheio de ódio engolido, agora era sua única arma. E ela disparou. Tá bom, tá quieto. Ela sussurrou, num tom que era quase uma canção de ninar. O corpo tenso do cão começou a ceder. As patas traseiras se dobraram. E então, diante do capitão, diante da matilha confusa, diante de todo um sistema construído para desumanizá-la, o cão líder sentou. Sentou ao lado dela. E abaixou a cabeça. O silêncio que caiu sobre a clareira foi mais alto que qualquer latido. Os outros 5 cães, sem a liderança, sem o comando claro,
Começaram a farejar o chão, desorientados. Um deles deitou. Os relatos da polícia provincial confirmam. Quando o cão líder hesita, a matilha perde o rastro por até 10 minutos. Era uma brecha. Uma brecha que Luana tinha criado com um carinho. O capitão ainda estava com o fuzil apontado. Mas o braço dele começou a tremer. Não de cansaço, de conflito. Ele via a cena. A mulher que ele caçava, a mercadoria fugitiva, acariciando o cachorro que era a última lembrança viva do seu filho morto. O cachorro que ele mesmo amava. Na cabeça dele, duas coisas colidiram. A ordem: capturar ou matar. A recompensa: o contrato com a polícia. O sistema todo gritando para ele apertar o gatilho. E do outro lado, o silêncio. A imagem que não fazia sentido no manual da caça. A humanidade. A compaixão sendo performada pela pessoa que não deveria ser capaz dela. Era como se o próprio alicerce da sua função, a ideia de que ele caçava animais, não pessoas, rachasse na frente dos seus olhos. Os segundos se arrastaram. O cano do fuzil, que antes apontava para o peito de Luana, começou a descer. Milímetro por milímetro. A expressão no rosto do capitão mudou, da certeza profissional para uma confusão profunda, quase de dor. Ele não estava vendo uma fugitiva. Estava vendo uma mulher acalmando um cachorro. E aquele ato simples, gentil, era a coisa mais revolucionária e desestabilizadora que ele já tinha presenciado. Ele baixou o fuzil. O cano tocou o chão lamacento. Ele não soltou a arma, mas a ameaça tinha acabado. Ele apenas ficou ali, parado, olhando. A ordem tinha sido quebrada. Por um cão que sentou. E por uma mulher que ousou ser humana no momento em que mais queriam que ela fosse um animal. Luana não sorriu. Não celebrou. Ela sabia que aquele não era o fim. Era uma pausa. Uma pausa comprada com o preço mais caro. A negação da sua própria raiva. Ela tinha usado contra o sistema a mesma docilidade que o sistema impunha a ela. E funcionou. Ela manteve a mão na cabeça do cachorro por mais um instante. Depois, com movimentos ainda lentos, ela se levantou. A perna tremia de exaustão e medo contido. Ela deu um passo para trás. O cachorro, Tobias, apenas a observou, sem se levantar. Ela deu mais um passo. E mais outro. Se afastando do círculo de cães, do capitão paralisado. Ele não a chamou. Não deu nova ordem. Ele apenas assistiu, naquele estado de choque moral, enquanto a presa que ele tinha encurralado simplesmente saía da armadilha. Luana não correu. Caminhou. Até sumir na densa parede verde dos mangues. Direto para onde tinha escondido o filho. Ela tinha ganho mais que uma fuga. Ela tinha ganho um segundo. E num mundo onde eles contavam cada segundo da sua vida, aquele segundo era uma eternidade. Agora é a sua vez de não ficar parado. Essa história sobreviveu na memória oral porque alguém se importou em contar. Se você acredita que histórias como essa não podem cair no esquecimento, se inscreve no canal agora. Porque cada novo inscrito é uma voz a mais para ecoar o que os registros oficiais tentaram apagar. E o próximo vídeo pode ser a revelação que você não espera. Luana encontrou o filho ainda escondido, os olhos arregalados de terror. Ela não disse nada. Apenas o pegou no colo, com uma força que não sabia que ainda tinha, e mergulhou de vez no mangue. A pausa que ela criou durou o suficiente. Os cães nunca recuperaram o rastro. Ela não chegou a um paraíso de liberdade. Chegou a um quilombo escondido nas terras altas. Um refúgio precário, sempre sob ameaça, mas um lugar onde ela podia respirar sem que cada folha que caísse fosse uma sentença de morte. O filho dela cresceu ali, livre. Esse foi o troco que ela fez. O momento de gentileza forçada pela vida dele. Mas o preço veio depois. Nos anos que se seguiram, nas noites silenciosas, a memória voltava. A mão no pelo áspero do cachorro.
a voz suave saindo da sua garganta enquanto o ódio fervia por dentro. Ela sobreviveu porque foi capaz de performar a compaixão que o sistema dela exigia, mas negava. E essa contradição virou uma ferida que nunca fechou. E o capitão? Os relatórios da Polícia Provincial da Bahia registram casos assim. Homens que, depois de uma caçada onde testemunharam um ato de humanidade inesperado, pediam transferência. Pediam para não fazer mais aquilo. O sistema era brutal, mas ele rachava. A imagem daquela mulher ajoelhada, acalmando o cão que era a memória do seu filho, rachou a certeza daquele homem. Ele não se tornou um herói. Provavelmente, continuou sua vida. Mas aquele dia ficou com ele também, como um grão de areia na engrenagem perfeita da crueldade. A história de Luana não está nos livros de história com o seu nome. Está num registro oral coletado em 1893 pela Sociedade de Geografia de Pernambuco. Um descendente contou, décadas depois, o que ouviu dos mais velhos. Ela parou o cão e o capitão abaixou o rifle. Nenhum nome, nenhum detalhe burocrático. Apenas a essência do que aconteceu. Uma mulher, com um gesto de aparente submissão, desarmou um homem e seu sistema inteiro. E talvez essa seja a lição mais dura e mais bonita. A resistência nem sempre é o grito. Às vezes, é o sussurro que silencia o latido. Não é a explosão de raiva, mas a gentileza usada como estratégia, como uma faca afiada embalada em seda. Luana nos lembra que a humanidade, quando performada com coragem no momento exato, pode ser a arma mais poderosa contra quem tenta roubá-la. Ela sobreviveu. E a memória dela também. Até hoje. Em cada um de nós que ouve essa história e sente aquela mistura complexa. A admiração pela sua astúcia e a tristeza profunda pelo preço que ela pagou. A resignação não de quem se entrega, mas de quem carrega o fardo da própria gentileza para seguir em frente. Se essa história ressoou em você, se você acha que mais pessoas precisam conhecer essa face da nossa história, comenta aqui embaixo o que você sentiu. O seu comentário não some. Ele vira parte dessa corrente de memória. E é assim, compartilhando, que a gente garante que histórias como a de Luana nunca, nunca vão ser esquecidas.